Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e hoje eu trouxe uma equipe maravilhosa da ProRim que vai contar para vocês sobre o Dia Mundial do Rim e como funciona a hemodiálise, quais são as doenças que levam as pessoas a iniciar, a precisar fazer hemodiálise. Então eu estou aqui com o Dr. Rafael, a doutora Bárbara e a enfermeira Edna para contar para nós como que é esse trabalho da ProRim aqui na cidade de Mafra. Então eles vão estar agora contando para vocês como é esse trabalho. Dr. Rafael, o que é doença renal crônica? Bom, Simara, a doença renal crônica é quando a gente tem um problema no funcionamento dos rins. Então, os rins não servem apenas para formar urina. Uma deficiência ali, uma parada total no funcionamento dos rins por mais de 3 meses, a gente já considera que esse paciente tem, que essa pessoa tem um problema renal crônico, uma doença renal crônica. Essa deficiência, essa parada, ela vai muito além do que a gente imagina. Esse paciente, ele vai ter problema no controle da pressão, a pressão vai subir, vai ficar muito mais descontrolado. Ele vai ter problema hormonal, vai ter problema com anemia, várias substâncias que tem que ser eliminadas, a sujeira do nosso organismo que tem que ser eliminada pelo rim, não vai mais conseguir ser eliminada. Então essa sujeira vai ficar circulando ali na corrente sanguínea e essa sujeira vai causar problemas muito grandes. Então é isso aí que a gente considera como doença renal crônica. Edna, eu pergunto para você, que doenças podem provocar uma insuficiência renal crônica? Então, Lucimara, a gente tem vários motivos, né? Mas as duas principais, né, em todo o mundo são a hipertensão e a diabetes, né? Então, quem tem hipertensão e diabetes e não faz esse controle adequado, não cuida, né, com o uso de medicações, né, o uso da insulina, então agrava muito o problema renal, né, o problema no rim. E agora, com esse mundo de pandemia, eu pergunto para o Dr. Rafael, para a doutora Bárbara, como que está esse mundo de Covid com insuficiência renal? Como é que vocês estão trabalhando com o Covid? Então, Lucimara, não só aqui na unidade de Mafra, mas em todo o mundo a gente teve um acréscimo de quase 30% do número de pacientes agudos, que são os pacientes que a gente atende em urgência dialítica dentro do hospital. A doença renal no COVID ela é um marcador de gravidade para os pacientes que fazem que têm COVID, que são internados, que são intubados e que evoluem para injúria renal aguda e que precisam de terapia renal substitutiva, no caso hemodiálise. Existem vários mecanismos pelos quais o COVID ataca o rim. Então, o nosso trabalho dentro da hemodiálise ele aumentou muito por conta disso. E também porque os nossos pacientes são imunodeficientes, eles também são do grupo de risco de desenvolver doença grave quando desenvolvem COVID. Com certeza o pessoal viu na internet, viu no Facebook sobre hemolenta. Você podia contar um pouquinho sobre a hemolenta, doutor? Sim, nós tivemos alguns pacientes muito críticos por conta do COVID. Então, o dano cardíaco, o problema no organismo inteiro dele foi catastrófico e a gente não tinha condições de fazer uma hemodiálise do método comum. Então, a gente conseguiu para alguns pacientes, infelizmente o SUS ainda não oferece, alguns pacientes com convênio, conseguimos fazer essa hemolenta, né? Uma hemodiálise aí que durou 72 horas e aí foi muito mais confortável para o paciente, ele conseguiu suportar essas 72 horas com um resultado muito bom. Infelizmente não temos ainda pelo SUS, mas é a briga aí no futuro para conseguir esse tratamento, com certeza. Doutora Bárbara, quais são as opções de tratamento para a insuficiência renal crônica? Então, existem 4 tipos de tratamento para a doença renal crônica, né? Tem o tratamento conservador, o transplante, a hemodiálise e a diálise peritoneal. O tratamento conservador é um paciente que tem
uma doença renal crônica não terminal, ou seja, ele não precisa de hemodiálise ou diálise peritoneal ou transplante ainda, mas ele pode e precisa fazer acompanhamento no ambulatório com o nefrologista. Quem são esses pacientes? Os pacientes que têm diabetes há muito tempo, os pacientes que têm hipertensão, os pacientes que apresentam uma piora da função renal, os pacientes que perdem proteína pela urina, são esses pacientes que precisam fazer acompanhamento com o nefrologista. Aí depende de cada um, depende da gravidade da doença para avaliar qual a frequência com que eles precisam fazer esse tratamento. Aí a outra opção, que é talvez a mais famosa, é o transplante. O transplante renal nada mais é do que você implantar um rim num paciente que tem doença terminal e que os 2 rins não funcionam. Você implanta um rim apenas, né, que faz o trabalho dos 2. E existem 2 tipos de transplante. Doador vivo, que no Brasil podem ser doadores vivos acima de 18 anos e que são parentes de 1º e 2º grau. Aí amigo, parente de 3º grau ou de mais longínquo precisa de uma autorização judicial. Ou o doador cadáver, né? Que um paciente entra em lista de transplante e aguarda. Em Santa Catarina e na Fundação ProRim, o tempo de espera dos pacientes em lista de transplante é em torno de 6 meses, 1 ano, mais ou menos, que perto da média nacional, né, de centros como São Paulo, é bem pequeno, né? Tem muitos pacientes que vêm de São Paulo, que vêm do Rio de Janeiro, para entrar em lista em Santa Catarina, se mudam para Santa Catarina para entrar em lista em Santa Catarina, porque aqui a lista roda bem mais rápido. Eu pergunto agora para o Dr. Rafael, o que é hemodiálise, o que é fístula, diálise peritoneal. Queria que ele contasse um pouquinho para a gente o que é isso. Bom, a hemodiálise é o tratamento mais famoso, que é utilizado no Brasil, utilizado no mundo. Hemodiálise é feita uma filtração, aquilo que o rim não consegue mais eliminar, aquela sujeira que não consegue mais ser eliminada, vai ser eliminada pela máquina. Então a máquina vai pegar o sangue do paciente, filtrar, fazer todo o serviço que o rim não está conseguindo, devolver um sangue totalmente limpo. Obviamente, esse tratamento precisa ser contínuo, esse paciente precisa pelo menos 3 vezes por semana, durante um período aí, em média de 4 horas, fazer esse procedimento de hemodiálise. Então é um tratamento que para o paciente, na maioria das vezes, é difícil, não é fácil. Pacientes idosos sofrem bastante, pacientes cegos, pacientes com dificuldade de mobilidade, mas é uma ponte aí para a gente conseguir que esse paciente se mantenha até conseguir um tratamento melhor, que é o transplante renal. A diálise peritoneal é muito pouco utilizada, mas ela tem muitas vantagens. Ela utiliza uma membrana que nós temos dentro da nossa barriga, tá? O peritônio, por isso esse nome. É essa membrana que vai fazer a filtração. Então a gente coloca um líquido lá dentro dessa membrana, dentro do abdômen, e esse líquido vai tirar toda a sujeira utilizando essa membrana como uma forma de troca. Então esse líquido sai com toda a sujeira e o nosso sangue fica limpo. A frequência da diálise peritoneal é um pouco maior. Você precisa que o paciente realize pelo menos todo dia, durante um período aí que varia de 8 até 10 horas. Então, tem esses 2 métodos, cada um se encaixa num tipo de paciente, cada um tem uma indicação, cada um tem uma contraindicação. Eu pergunto para a enfermeira Edna como é formada a equipe multidisciplinar da ProRim. Então, Lucimara, a equipe multidisciplinar da ProRim é formada pelos médicos, enfermeiros, aí nós temos assistente social, a nutricionista e a psicóloga, né? Então, a gente tem toda essa equipe para atender, né, tanto os nossos pacientes que já estão em hemodiálise, tanto os pacientes conservador, né? Então, a doutora Bárbara, o doutor Rafael já atendem alguns pacientes conservador e a equipe está para atender e dar o suporte, né? Então, tem paciente conservador que fica muito tempo, né, em tratamento conservador. E essa equipe dá todo o suporte necessário para o paciente. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Rafael qual a orientação, né, que ele gostaria de passar para as pessoas, né, a mensagem que você gostaria de orientar para as pessoas aí que estão nos ouvindo.
O principal objetivo do Dia Mundial do Rim é o diagnóstico precoce, é a prevenção. Se a gente conseguir fazer prevenção, se a gente conseguir que esses pacientes hipertensos, que esses pacientes diabéticos tenham uma assistência adequada, que eles consigam ter acesso a programas de saúde da família, a estratégia de saúde da família lá na base, a gente vai evitar que muitos desses pacientes cheguem ao hospital, infelizmente, em estágio terminal. Aí não tem muito o que fazer, a não ser iniciar a hemodiálise, a não ser iniciar diálise peritoneal. Então a dica é, a Edna falou, cuidar, usar as medicações, aquilo que foi prescrito, tomar nos horários corretos. Se tem pressão alta, tome os remédios da pressão corretamente. Se tem diabetes, use a insulina, use os comprimidos, cuide da alimentação, beba bastante água. A gente na vida corrida vai esquecendo hoje cada dia mais correrias, optando pelo mais fácil e esquecemos da água. E essa falta de água lá na frente vai fazer muita falta. Doutora Bárbara, eu gostaria que você também deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, o Dia Mundial do Rim é um evento que é promovido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. E esse ano o tema é sobre viver com doença renal crônica. Então, acho que é trazer a luz para as pessoas de que as pessoas elas podem viver com a doença renal crônica e que através do bom cuidado, né, com a ingesta hídrica, com o uso adequado das medicações e com acesso ao tratamento, você consegue viver com a doença renal e ter qualidade de vida com a doença renal. Né? Que acho que qualidade de vida é uma coisa que hoje a gente tem prezado bastante. É uma das coisas mais importantes que nós temos. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, na Fundação ProRim, a gente faz, somos vários centros, né, pelo Brasil, faz cerca de 100 mil sessões de diálise por ano. E em 35 anos de ProRim, já foram feitos 1.800 transplantes. Em Mafra, nós temos 103 pacientes agudos. 103 pacientes crônicos. E uma média de 8 agudos por dia, assim, mais ou menos. E a gente tenta proporcionar para esses pacientes uma melhor qualidade de vida e trazer junto eles para dentro da clínica para que eles tenham uma melhor vida por mais tempo. Eu gostaria de agradecer, então, a toda a equipe da ProRim, a enfermeira Edna, doutora Bárbara, doutor Rafael, por essa entrevista. Foi muito legal, tenho certeza que tirou muitas dúvidas, né? E que os médicos nefrologistas também atendem em nossa cidade na Clínica Tempo, né? Se você, de repente, precisa procurar um nefrologista, né? Não sabe, acha, eu preciso ir para fora. Não, nós temos 2 grandes médicos aqui com uma grande enfermeira da ProRim, que podem estar te atendendo aqui, você não precisa sair da sua cidade para você ir para fora. Um grande abraço a todos e o nosso programa Dicas de Saúde volta a semana que vem.